Bom, e aqui começa de verdade a minha casa. É um pouco diferente das outras que normalmente são mescladas, coloridas. Isso é um trabalho de crochê que minha avó faz. Isso é a cerâmica original. Que você nem tirou, eu não tirei, eu não quis mexer na impermeabilização da varanda. A pedra tá pregada ou tá solta? Aí a pedra tá solta, acho que dá pra suspender aqui um pouquinho. Ó, ela tá solta. Esta é o painel de correr que divide o escritório da casa. E também como referência à obra eu usei madeirite de tapume de obra, aquele cor de rosa bem comum, e foi feita por minha avó para o meu berço quando eu nasci. Olha, ele tem uma coleção de espelhos. OSB, né, que é aquele material de fibras de Com certeza madeira, é barato. Né, muito barato. Não quis comprar um porta-sabonete líquido, porta-bucha convencional. É um tijolo de vidro. É mais uma coisa daquela, como não pensei isso antes. Antônio, você é a cara do Life by Loop. eu te falei. Oiê, tudo bem? Eu hoje vou convidar você a visitar comigo um apartamento pequeno onde ele mora e também é o escritório dele, com ideias incríveis para você decorar de forma econômica e muito criativa. E principalmente, esse apartamento é cheio de memórias afetivas. Sabe aquele apartamento dá um quentinho no coração e é possível fazer em casa? É esse apartamento que eu quero te convidar agora. E o mais interessante é que eu estou te levando para Aracaju, pessoa. Eu estou levando para a casa do Antônio Cabral e você vai adorar. Esse vídeo é parte da série de vídeos que eu estou fazendo aqui no canal, onde eu trago de volta vídeos de casas que eu já fui no passado. Porque tem tanto vídeo maravilhoso aqui no canal que eu estou fazendo uma seleção para trazer. Talvez você vai revisitar e vai adorar ver de novo esse vídeo. Ou talvez você não tenha tido a oportunidade de assistir. E aí você vai assistir pela primeira vez e não vai perder uma coisa tão maravilhosa que tem dentro do canal, mas que foi feito lá no passado, recente, tá? Então agora, entra agora comigo pra gente assistir o Antônio Cabral em Aracaju. Eu passo até no mercado antes, é uma delícia de vídeo, eu quero saber o que você achou. Escreve nos comentários, dá like, se torne membro, se inscreve e vamos lá. Vamos, Antônio, que a gente está chegando na sua casa. Eu estou em Aracaju, aqui em Sergipe, e aí eu vim para uma feira de artesanato, conhecer um pouco do colorido da cidade e também visitar a casa de um cara daqui de Aracaju, que eu estou louco para ver como é que é a decoração. Vamos nessa comigo? Olha a turma que está comigo aqui, gente, ó, deixa eu apresentar todo mundo aqui, ó. A Laura que me trouxe para esse evento, Antônio, Celi, todo mundo trazendo para poder conhecer um pouquinho de Aracaju. Mas olha o tamanho da situação. Aqui é o inhame daqui de Sergipe, porque lá no Rio, em São Paulo, a gente conhece inhame, aquele bem pequenininho, que é meio roxinho, aqui é esse. Olha o tamanho do inhame. E é muito comum comer isso no café, né? Como a macaxeira cozida, o inhame ou a batata doce. Muito tradicional aqui. De manhã. Ou com carne de sol. Gente, porque não sei se você tá ligado, mas as pessoas comem carne de sol no café da manhã. No café da manhã, a gente querendo comer um queijinho branco e a pessoa no carne de sol. Você acha que é de brincadeira? Vamos entrar agora na área de artesanato, que eu quero procurar assim, peças de decoração, de design legais, mas que sejam tipo achados, entendeu? Quero ver se eu tenho a manha de encontrar. Quando eu falo em procurar peças de design, cuidado para você não levar um caju para casa. Você tá vendo essa onça gigante aqui para vender? Então não é disso que eu tô falando, não vai botar isso na sua casa. Mas eu tô achando... Agora olha aqui, um olhar bacana sobre uma coisa incrível. Olha isso aqui. Sinceramente. Olha que máximo. Essa daqui é Mestre Joaquim. Um dos melhores artesãos considerado na FENEARTE. Mestre Joaquim. Da Cunha, em Pernambuco. É realmente lindo. Essa daqui também são deles. E eu não trabalho só com esses 3 artesãos, não. Essa daqui é da artesã Pita, essa. Bom dia, gente. Bom dia. Gente, olha que lindo isso aqui. É lindo demais. Quanto que tá saindo cada um desses? Olha esse daqui, ó, que bonitinho. O
Isso aqui é catão-piolho? Isso. Gente, que legal. Sim, mas Se chama um Olha dia aqui, do gente, eu descanso. trouxe um dia de descanso vai catão-piolho, adorei isso. Olha esse filtro, eu queria estar perto de casa para levar esse filtro. Lá em cima são os noivinhos do Jequitinhonha. E olha lá em cima, que interessante. Saber valorizar o nosso Brasil, viu? Porque às vezes a gente viaja lá pra Ásia, lá pra não sei aonde, e fica achando isso tudo lindo. Aí chega aqui e não quer vir aqui. Isso é muito legal. Eu tenho uma opinião muito séria sobre isso. Eu acho que se você prende um bicho com asa, você está prendendo sua própria vida. Olha os romances de cordel, que coisa mais linda. Gente, o valor que o peido tem. Esse aqui é o romance. Onde estava esse? O poder que a bunda tem. Isso aqui é inegável, né? Olha que legal, gente. Eu vou passar devagar para ver se vocês leem coisas que nem eu tô lendo. Seu Lunga, o rei do mau humor. Olha isso, que legal, cara. A gente sempre ouve falar do cordel, mas assim, ver assim tanto juntos é muito mais legal, né? Ó, então você tá a fim de trocar romance, é aqui, viu, gente? Traz seu marido e troca, né? Por outra. Gente, onde você comprou um sapato por R$60? Tá lindo mesmo. Tipo irmã Campana, viu? Não é não? É, isso Antônio então, Severo. gente, se a gente fala, olha, que os irmãos Campana agora costuraram, ai que lindo, você vai achar maravilhoso, porque isso aqui é maravilhoso. É verdade. A busca continua, vamos achar. Ó, olha que bonito isso, ó. Olha que bonito isso aqui, ó. Esse aqui tá lindo também, ele tem até um negócio... Por que será que ele tem isso aqui? Olha, Aqui gente, ele é uma acredito que bandeja... como abafador para bolo. Eu acho que realmente me chamou a atenção foram esses cestos, viu? Consigo imaginar. Olha só, você corta aqui, tá? Prende com a arandela bem pequenininha e pode fazer vários na parede fazendo Luminárias, né? um desenho. E a luz passa por aqui e fica super lindo. Vamos lá, cada um dá uma ideia do que faria. Eu gostei dessa história de pendurar igual um quadro. Eu botaria Olha uma isso. planta aqui dentro. Uma planta ali dentro. E você, Cida? Eu gosto dele puro na Eu parede. também gosto puro na parede. Lindo. Agora também você pode fazer um tampo de mesa, ó. Pra varanda. É verdade. Outro achado aqui do mercado são esses tradicionais espelhos com a moldurinha laranja. Antigamente essa moldurinha era sempre de madeira, de uns tempos para cá ela tem sido fabricada em plástico. No meu lavabo, vocês vão ver, eu já tenho desses espelhos. Eu fiz um mix bem interessante que vai assim, desse bem popular a espelhos mais sofisticados, assim, uma coleção de espelhos diferentes. Mas assim, fiz questão de ter desses Um aqui. deles. Deixa eu ver o que você escolheu. Bom, acabei me decidindo por essa caixinha vermelha, gostei bastante, que ela assim, é um pouco diferente das outras que normalmente são mescladas, coloridas, né? Ela por ser toda uniforme de uma cor só, achei bem elegante, acho que vai dar um toque legal. Você já sabe onde vai colocar? Vou descobrir, ela me chamou, daqui a pouco ela me diz onde ela quer ficar. Adorei. Tchan, 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 tchan. Seja bem-vindo, Luffy, sejam bem-vindos todos vocês que estão assistindo. E você sabe que casa aqui de Sergipe tem que ter rede, né? Olha lá. Nossa, que graça. Ai, que legal, o piso. Como é que é essa história? Você tem o seu escritório em casa. Isso. Eu me mudei para cá tem pouco tempo e já tinha esse esquema de trabalhar em casa, de home office, na casa que eu morava antes, na casa dos meus pais. E não queria perder isso. Mas também não queria que simplesmente um quarto da minha casa fosse o escritório. Que uma pessoa com quem eu não tenha muita intimidade tivesse que adentrar minha casa para chegar até o escritório. Então, o escritório é primeiro, onde era a sala do apartamento, eu transformei no escritório e há um painel de correr que virou a parte íntima. Virou a parte Isso íntima da que você casa, falou é muito né? interessante, porque na verdade as pessoas têm mania de fazer um escritório em casa, é um quarto da casa. Então o cara acaba entrando na intimidade da casa e depois o escritório. Aqui é muito mais legal. Gostei. Vamos fuçar essa casa? Tô adorando. E essa arte aqui? Bom, isso aqui fui eu que bolei cada um quadro desses e depois fiz essa composição. E na verdade aqui não tem nenhuma obra de arte em si, né? São recortes, assim, eu peguei contracapa de um catálogo de uma marca com foto de outro catálogo, de uma revista. Não, peraí, não é que não tem arte, existe Sim. muita arte, mas foi você que fez, montei. É legal. Aqui é papel de scrapbooking, aqui catálogo. Essa é a Bjork? Não. Não.
Achei que era From Tóquio, gente. Isso foi uma sacola que eu peguei na Feira de Milão há 10 anos atrás, quando eu fui, de uma marca de Tóquio. Então, com o lado da sacola eu fiz esse quadro, com o verso da sacola, que é todo cheio de imagens, né, de cenas do Japão, eu fiz entre esses outros dois. Aqui é envelope de convite, de inauguração, de loja. E olha que tem mais obras aqui também, né? Sim, sim. Eu quis também trazer muito da coisa que representasse meu universo, de projeto, de obra. Então, assim, até o vaso, né, é em formato de cano. Você vê, né, gente? Não é que tá aqui por nada. Isso. Ele arquiteto se identifica, aqui tem suas referências, né? Essas estantes também, assim, eu já tinha no outro escritório. E aqui, gente, olha que linda essa almofada. Isso é um trabalho de crochê que minha avó faz. Eu pedi para ela fazer para mim. Vocês vão ver na sala outros modelos dessa daqui. Tá vendo? Ai, que coisa fofa, gente. A mãozinha da avó. Eu tenho umas coisas também da minha mãe, sabia? Vamos ver a parte íntima. Você quer mostrar aqui? Esse é um trabalho de Marlene Freire, que é uma paisagista daqui, que eu gosto muito, né? Ela faz utilizando cipós, pedaços de árvore. Aqui é um pedaço carbonizado de uma roda de carro de bois, né? Que é muito comum no interior do estado. E essa ideia ótima aqui na varanda. Esse aqui é a pedrinha que você colocou, olha, não fez tudo uniforme. Isso. Como é que você fez isso? A varanda tem um formato irregular, né? A frente dela é curva. E aí eu fiz com pedra natural, retangular, essa paginação em escama de peixe, mas não cortei nenhuma pedra. Eu usei todas as pedras inteiras e deixando o que sobrava de espaço, principalmente na curva, livres. E, assim, elas estão somente assentadas sobre o piso original. Ele continua aqui. Peraí, abre mais. O que é? Esse é o piso Isso é a cerâmica original. Que você nem tirou, Eu não tirei. Eu não quis mexer na impermeabilização da varanda. A pedra tá pregada ou tá solta? Aí a pedra tá solta. Eu acho que dá pra suspender aqui um pouquinho. Ó, ela tá solta. Não, essa ideia vocês vão ter que fazer na casa de vocês. E aqui eu coloquei o pedrisco preto, que eu queria que desse certa continuidade, impressão de continuidade com o piso geral da casa. Claro. Então é como se aqui fosse o piso da casa solto, em pedriscos, e um tapete de pedra natural sobre o meio do espaço, da varanda. Você acha que é mitideza? Viu que legal? Ele falou que não demorou nem 15 minutos para fazer isso. Colocou os negócios, a pedrinha e tampou aquele piso brancão feio. Isso, que normal, ideia ótima, ó, tá vendo? Faça você mesmo em casa, hein? Agora eu fiquei apaixonado com essa porta. Eu não posso passar na sua frente. Bom, esta é o painel de correio que divide o escritório da casa, e também como referência à obra eu usei madeirite de tapume de obra, aquele cor-de-rosa bem comum, né? E coloquei essas fitas que eu tinha, top secret, confidencial, então assim, só passa pra lá, né, quem eu permitir. É a típica coisa que você falou, como eu não pensei nisso antes. Olha ele pequenininho, gente. Isso. Olha lá. Que bonitinho, abre aí, vamos ver. Tem um lavabo. Pode acender, você tem que acender. Olha, ele tem uma coleção de espelhos. Lembra que a gente passou na feira que ele falou dos espelhos daqueles de caminhoneiro? Agora, olha a diferença deles lá e eles aqui na composição geral do lavabo. E isso aqui, gente, hein? Tenho certeza que você vai fazer na sua casa. Foi uma criação minha fazer com um cone de trânsito a papeleira. Olha ele, vai pro trono ou não vai? É uma homenagem à chacrinha. Gente, olha que legal isso. E espelho de retrovisor de bicicleta. E é bem industrial aqui também, né? Isso como eu reformei, eu eliminei o box e construí a parede com blocos de concreto. Olha aqui fiz um tanque o nome estilizado. dele é Antônio Cabral Arquitetura de Interiores, tá? Olha que legal aqui também. Aqui eu usei rodízio, roldana, né? De eu tenho uma dessas, acho que eu vou fazer uma, aí você sabe que eu vou te imitar. Pode, à vontade. Olha eu nos espelhos. Vamos aqui. Bom, e aqui começa de verdade a minha casa, a minha sala. Que legal, Antônio. Gente. Eu adoro diminuir o ritmo na hora que você entra, porque você tem que ver tanta coisa que você não pode perder nada. As almofadas. As almofadas. Gente, olha essa cena. Vocês estão vendo comigo essa cena? Que coisa mais linda. Olha essas, mesmo antes de ter o apartamento, eu já tinha pedido a ela para fazer para quando tivesse.
Você vê que interessante, ele já sabia antes de ter a casa que Isso, queria mas ter coisa da avó. Da avó. E são Gente, muitas. Esta luminária mesmo, são globos daqueles de luminárias antigas, né? E que eu bolei com um abajur. Desenhei a base de MDF, mandei fazer e criei, dei um novo uso à cúpula. Que lindo que ficou, Antônio. Gente, ele tem coleções de Santo Antônio, então tem aqui um lápis do Santo Antônio. E aí depois tem no palito aqui, de ó. fósforo esculpido, em pedra sabão que eu trouxe de Minas, madeira de Minas, ferro. Esse maior foi de minha avó também, tem mais de 150 anos essa Que imagem. lindo. Sua avó ainda é viva? Sim, tem 98 anos. Ai, olha aqui, a minha tá com 101, você acredita que é uma coisa linda? A materna morreu aos 102. Aos 102? Ai, gente, tomara que a minha avó dure mais. Olha que lindo pra lá, gente. Ah, você acha que eu não vou fotografar horrores, né? Eu ia postar esse vídeo agora, mas não vai dar, porque eu vou ter que esperar. Olha aqui. Aqui, coleção de caixinhas de machetaria. Essa, na verdade, é um porta-moedas, um cofrinho que você coloca a moeda aqui e empurra. E tem até datado, foi de uma tia-avó minha, tá aqui datado, de 1940. Isso minha mãe guardava e eu herdei, fiquei. Antônio, você é a cara do Life by Luffy. Eu te falei! Gente, eu caí aqui em Aracaju e encontrei Antônio, que é a cara. Gente, E por falar em vó, continuando, e que eu acho que tem muito a ver com o artesanato do Nordeste, aqui é uma manta de fuxico, né? E foi feita por minha avó para o meu berço quando eu nasci. Então ficou guardada todo esse tempo e agora eu resolvi, né, na minha casa, valorizar. Olha ele, que legal, cara, que demais. Olha, agora eu fiquei até com ciúme. Ficou muito legal. E olha que lindo isso aqui que ele fez. Ah, conta a história disso aqui. Isso são duas rodas dentadas de ferro, que foram de um engenho de açúcar, são bem pesadas, deu um certo trabalhinho para trazer para cá. Que foram do engenho de açúcar que pertenceu à família de meu pai no interior, no município de Capela, aqui em Sergipe. Meu pai guardava há anos num quartinho lá, e aí eu resolvi, né, valorizar isso, trazer, incorporar a minha decoração. Ele até fez, mas você vai colocar como? Como tá? Não vai pintar? Eu disse, não, é desse jeito, não tira nem a poeira, que é para mostrar a autenticidade mesmo. Qualquer dúvida, você manda ele assistir meu canal. Isso. Gente, olha atrás dele. Essa estante, assim, cercada, recheada de referências, né? Gritos e sussurros. Olha isso, que coisa linda. Vai dizer que era de sua avó também? Também de minha avó. Ou seja, gente, não basta ter uma avó, tem que ter uma avó cool, né? Porque ela já era danada. Isso, ela sempre gostou de arrumar a casa. Mas olha que tudo. interessante, gente, que ele tem um robozinho que era seu de criança. Meu, tem um robô e tem um disco voador. E um São disco voador do brinquedos lado escritos de das obras crianças. antigas da avó. Tá vendo? As xicrinhas. E aí tem xicrinhas, aí olha eu que fiz um bacana de link, bonito. Ali. um link do outro lado, que o formato é o mesmo, mas já é um pinico de louça com Isso tampa. é um pinico, Isso é um de louça, pinico. que né? chique. Era dela também? Dela também. E olha o disquinho voador dele. Que legal. E aqui pagando de modelo. E mais Santo Antônio. Aqui é Frei Galvão até, e outros santos. Tá. Desculpa, gente. Eu às vezes não sei o nome dos santos. Aqui em cima é um ventilador que esse pertenceu à avó, mas à avó materna, que já faleceu. Ele é bem antigo, para uma vitrine, uma mostra de decoração, eu mandei laquear, pintar de rosa, e ele hoje já não funciona mais, mas eu ainda alcancei em funcionamento, pintado de verde, que essa avó gostava muito de verde. Ele é da GE antigo, e aqui embaixo ainda tem a etiqueta original, né? Que demais, gente. Olha, você vê como é que esse cara é inspiração. E a coleçãozinha de gatos, gente? Isso, eu sou fanático por gato, e aí, assim... Você nunca quis ter um gato? Tenho, já na casa dos meus pais eu tive. Aqui eu acho que não dá pra ter, porque se eu tiver um de verdade, ele vai subir, passar o rabo aqui e derrubar tudo. É verdade. E aqui? Nossa, eu adorei esse puff. Pronto, essa foi uma criação minha, eu chamo de meu cubo plurigoma, que é com aquelas placas de borracha, né, de piso de borracha, que se usa muito em academia, ambiente comercial, e aí é um móvel muito simples, mas que eu acho que tem um efeito bem legal. Gente, aqui, assim, placa de faça isso em trânsito, casa, viu? né, que jogaram na rua, Isso eu que ia peguei. falar, a gente jogou na rua, tá? Não catou não. Olha isso aqui, que coisa linda. Isso, aqui é um porta-retrato, que é uma foto de meu pai quando rapazinho, e aí eu quis colocar essa luminária do lado, porque foi uma luminária que minha avó comprou para ser a luminária de estudo, da bancada de estudo dele, quando eles vieram do interior para aqui, para a capital, para ele estudar. A coisa que eu mais gostei disso foi falar rapazinho. Achei muito legal falar rapazinho. Olha que coisa linda.
Olha que alguns delicadeza. pratos, isso, foram de minha avó, esses outros Também. eu comprei em Gente, a sua avó, viagem. ela já veio na sua casa? Porque ela vai sentir em casa, Pois né? é. Fala pra ela. Aqui também é outra peça interessante, que é uma prensa, um parafuso de prensa de casa de farinha de mandioca, né, onde a mandioca é prensada, né, para extrair o sumo e daí torrar e fazer a farinha. Que era também da sua fazenda. Era lá. também da família. É. Chegamos no banheiro, adorei esse espelho. Agora, você sabe que eu não fazia isso, mas agora eu tô adorando aparecer no espelho, que é porque às vezes eu não viro a câmera pra mim. Olha quem tá aqui, aquele anão do Philip Stark. Gente, quem já Isso. sabe que eu tenho implicância com esse anão? Oi, anão. Eu tenho implicância com esse anão. Mais gato. Gente, que lindo, teto preto. Isso, eu rebati, né, teto e piso preto. Uhum. Os azulejos são bem simples, assim, para mostrar que também não precisa revestimentos caríssimos para deixar legal. É azulejo 15x15 comum, tipo C até, porque hoje até tá difícil de conseguir, né? E eu só mudei a paginação aqui junto amarrada na horizontal, com rejunte preto. Lá eu fiz uma brincadeira botando na vertical. Inclusive, eu quero falar uma história sobre isso, porque muita gente fala, eu não consigo reformar porque fica caro, mas também compra a torneira, que chama misturador, sei lá, mais caro que existe, eu quero porcelanato mais não sei o que lá que existe. A minha casa, quem já viu o vídeo, já viu que ela não custou quase nada, e aqui ele acabou de dar um exemplo do azulejo mais barato e eu fiquei encantado. Então, na hora que você vai reformar, pare de gastar. Outra coisa... Pode falar. Das luminárias, né, que eu coloquei aquelas tipo camarim, mas vocês podem notar que as lâmpadas são todas diferentes. São lâmpadas incandescentes, antigas, né, que eu, por sempre gostar de iluminação, fui guardando e utilizei aqui. Mas foi você que fez esse suporte ou já existe? Não, a luminária padrão, né, já existe existe, tipo pode camarim. Pode. E aí tem acionamento de uma por uma. Arrasou, que legal. Adorei, gente, tá vendo? Olha só a criatividade. Então, mesmo sendo uma lâmpada comum de camarim, né, daquela história, ele colocou uma de cada e já virou uma instalação. Já dá uma cara diferente. E, por falar em lâmpadas, aqui na sala a gente também tem uma outra luminária criada por mim com lâmpadas antigas. Eu simplesmente coloquei num cubo de vidro que eu já tinha, uma lâmpada que acende, vai mudando de cor, e outras diversas lâmpadas de modelos diferentes. Reciclável, sustentável e moderno, bacana. E aqui o quarto. Olha essa colcha, gente. Ela é tradicional. Você era da avó também? Na verdade, assim, minha avó e minha mãe que confeccionaram essa um modelo de colcha com essas cores que muitos da família têm. Pelo amor de Deus, consegue uma dessa pra mim. Isso é lindo. A cama eu criei, a cabeceira é uma capa de lona de caminhão reciclada. Aqui são quadrinhos assim. Esse foi um cartão que eu ganhei de uma cliente, que ela disse que era a minha cara porque tinha as casinhas, a favelinha. Aqui eu descasquei o pilar de concreto do apartamento. Olha o tamanho desse pilar, parece uma parede inteira, que linda. Aqui esses quadrinhos, assim, eu trouxe crochê de palha de buriti que eu trouxe do Maranhão. Aqui foi da Feira Hippie de Belo Horizonte. A oração de São Francisco em italiano de Assis. E do lado de lá eu ganhei, que eu utilizei numa amostra e depois a proprietária da loja me deu, são desenhos que representam Kama Sutra, em nanquim, bico de pena, né, e coloridos. E em cima eu fiz esse quadrinho redondo com palhinha, que eu gosto muito de palhinha, e cheguei à conclusão, assim, depois que eu terminei, que eu não tinha nenhum móvel de palhinha em minha casa. E aí na casa dos meus pais uma cadeira furou, meu pai ia levar para refazer. Eu disse, não, peraí, antes de levar, deixa eu cortar. Cortei a palhinha, peguei um bastidor de bordado, né, que se usa para bordar, né, colei e virou. E aí eu coloquei a palhinha indiana junto dos quadrinhos indianos. Você sabe o que eu tenho a dizer sobre isso, né? Nada, porque eu tô chocado. Isso é tapete? Aqui são tapetes orientais que eu também mandei fazer para uma amostra, né? Confeccionei as almofadas. Como que eu nunca pensei nisso? É um tapetinho pequenininho que virou almofada. Ao invés de usar normalmente, né, digamos, eu poderia usar como tapete lá da cama, mas não, né? Usar diferente. Ficou lindo. O guarda-roupa também é OSB, né? Que é aquele material de fibras de Com madeira, certeza é barato. Né, muito barato. Fica né? a dica. Isso, e que eu acho que dá um efeito bem legal, né? O desenho limpo, a porta lisa, só fiz a cavinha, né? Nossa, que ficou lindo, demais mesmo. Olha o armário da cozinha, que demais. Eu vou direto lá. Ele é um armário também, parece de caixa de caixote. Isso, é com madeira pinus, que é uma madeira bem simples, né? Que eu mandei fazer meio com cara de porta de celeiro. Tira esse pano daí, o que tá aí que você tá escondendo? Não, aqui é só o escorredor de trás. Aqui embaixo. Mentira, que isso aqui é uma prancheta. Pode apagar, isso é uma prancheta de arquiteto? Isso Pode apagar a luz que eu acho que não fica tão legal.
Isso foi minha prancheta de desenho, né, que eu ganhei quando era estudante. E lógico que hoje eu desenho no computador, não uso mais, mas eu, né, trouxe para a cozinha para ser minha bancada de refeição rápida. Amei. Gente, isso aqui, para quem é novo e ainda nunca viu, arquiteto antes ficava usando umas pranchetas assim na escola, na época, para ficar fazendo aqueles projetos enormes. E ele transformou na mesa dele, que demais. Eu tenho 2 geladeiras, né? Por quê? Porque essa é a geladeira de verdade, em funcionamento, que eu coloco meus pinguins em cima. E essa é uma geladeira antiga, que foi também de minha avó, né? Ela é toda arredondada, da década de 70, e ela não funciona mais. Mas aí eu digo que é a minha adega desclimatizada. Sim. Eu uso como armário para guardar bebida, a tranca não funciona, mas eu também não me preocupei com isso não. Coloquei um stick para, né, fechar e tá tudo certo. Amei, eu tô achando que ele assistiu muito Life by Lu, porque ele roubou tudo da avó, coitado. Gente, ela ficou Essa sem foi da nada. outra avó, uma Santa Ceia, que eu mandei, tava meio estragada, eu mandei laquear de laranja. Esse armário... Isso era uma Santa Ceia normal que você mandou normal, era laquear? de bronze, eu mandei laquear. E essa parede é prata? É prata, é com tinta esmalte e alumínio comum, né? Eu só emassei e Que mandei pintar. demais! Esse armário é original da década de 70. Que era da sua avó? Que era da minha avó. Esse tá com a pintura original ainda, da década de 70. Que legal. Lá tem uma moringa que é em formato de porquinho. Que demais, aquela luminária que é... Bem industrial, né? Que você compra bem barato, é a luminária de Deixa eu ver o que emergência. tem aqui no canto. Aqui o quadro de luz. A loja do Cabral ali. É de um tio-avô que tem essa loja. Essa você vai ter que acender que não tem luz aqui não, cadê? Ó, gente, tá escrito a loja do Cabral, porque o sobrenome dele é Cabral. Nossa, é impecável. O detalhe é que a bancada... Aqui fica a área, gente, de serviço. Eu só mostrar... O que é isso? Aqui é que eu colocar uso pra roupa suja? que é um Que puff, lindo mas que eu isso. usei, e um regador de metal bem de mercado, né? Sim. E que eu uso para molhar minhas plantas. Agora, eu quero saber onde você vai colocar a sua... Gente, peraí, essa bancada, você ia falar da Isso, eu bancada. ia falar dela. Como eu sou alto, eu fiz a bancada para minha estatura, para ficar confortável para que eu use. Mas se algum amigo baixinho, né, Tipo eu. ou até menos, Luffy, ou uma diarista precisar usar, então eu tenho um pallet de madeira aqui embaixo que é só puxar, né, para Que fofo. subir o nível. Não tem desculpa mais para não lavar louça na casa Não. dele. Você na sua bancada da cozinha tem o porta-bucha, né, que você aproveitou de uma caixinha legalzinha de um patê que você comprou, e aqui eu fiz algo semelhante. Não quis comprar um porta-sabonete líquido, porta-bucha convencional. É um tijolo de vidro, né, daqueles que você coloca nessa posição e o vento passa por aqui, né, e aí eu utilizei. Você encontra com essa isso em função. qualquer loja de loja material de- de construção. Gente, é mais uma coisa daquela como não pensei isso antes. Aqui olha do lado que do lindo fogão isso. eu usei uma telha de alumínio, que também é um recurso bem barato, e esses azulejos eu Mas chamo... por que você usou? Só pra enfeitar ou porque você quis esconder alguma coisa aí? Não, só para enfeitar como decoração mesmo. Adorei. E aqui eu chamo de meu patchwork afetivo de azulejos, que são azulejos das casas em que eu já morei. Então eu tenho do banheiro da minha casa, do anexo onde eu tinha um escritório, da varanda da casa da minha avó, onde a gente passou um tempo enquanto estava reformando, do primeiro apartamento que eu morei em Salvador na época da faculdade, esse que é bem bonito, eu acho, da varanda do anexo onde eu tinha um escritório antes. Você acha que o cara tem memória afetiva, né? Agora também paneleiro, que foi da avó, que já faleceu, que eu mandei também laquear. Esse negócio é um paneleiro. Isso, eu boto Gente, os panelas, eu já os sei. ecobags. Sabe como é que vai chamar essa matéria, né? Pega tudo da casa da avó e vem. Sobre esse móvel aqui. Foi um móvel que eu desenhei e a porta, você vê que essas são portas de correr, que são meus arquivos de pastas de clientes antigos, e eu fiz com recortezinhos de laminado plástico, laminado melamínico. Eu fui juntando vários catálogos, vários mostruários iguais ao longo do tempo, depois montei, tirei, né, descolei do mostruário, montei o desenho que eu queria, numerei peça por peça e passei para o marceneiro, um marceneiro parceiro, amigo meu, né, e ele fez as portinhas seguindo a paginação, né, com o que eu tinha determinado. Eu chamo E de meu ficou buffet lindo. pixel. Ele comprou essa peça no mercado, numa barraca, e trouxe para essa casa de arquiteto, linda, toda pensada e afetiva. Que nesse momento você vai lembrar que você estava comigo. Não tem Então a tem uma dúvida. história, né? Vamos ver onde você vai colocar. Eu estou pensando em colocar do lado da minha cama. Eu estou Olha. precisando colocar mais perto, de acesso mais fácil,
meus remédios. Então eu acho que vai ser um local bom, né? Essa mesinha eu uso o laptop na cama e tal, mas é uma coisa bem flexível. Mas eu acho que ela vai poder ficar por aqui, né? E vou depois colocar os remédios dentro dela, que aí eles vão ficar bem à mão. Olha que lindo que vai combinar essa história toda, lindíssima, com esse vermelho. Ficou lindo, cara. Que bacana. Ou seja, a gente encontrou um lugar A peça garimpada. pra peça garimpada. Olha aí. Tá vendo? E ela tem história. Qual história você vai contar dela? Que foi um dia agradabilíssimo que eu passei com meu novo amigo Luffy, redescobrindo coisas no mercado. E ainda que não precise de nenhum objeto para guardar esse dia, esse afeto no coração, ele, né, essa peça vai representar isso, vai estar sempre pertinho de mim, sempre ao meu lado. Que legal! E é isso que é o Life by Luffy, gente. Descobrir pessoas que fazem coisas legais, que são absorvidas por pessoas incríveis. Em cada um abraço. Muito obrigado por esse dia, por me receber na sua casa, na sua cidade, me mostrar tanta coisa legal e por ter tanta identidade. Viu, gente? Vou deixar o link do Antônio aí para vocês conhecerem também o trabalho dele como arquiteto e a gente possa estar mais junto encontrando pessoas assim pelo mundo. Obrigado pelo carinho, também. viu? Espero que vocês tenham gostado e se tiverem gostado, por favor, assine o canal, indique para os amigos, né? Isso. E vamos continuar junto, vamos saber onde que eu vou estar na próxima cidade, no próximo país. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.